E aí, resistência! Aqui é o Rogue, trazendo mais um vídeo. E no vídeo de hoje, vamos fazer uma lista sobre os 5 melhores Mildics da tribo Overworld, ou Outro Mundo. Uma das tribos mais importantes do jogo, uma tribo que tem um papel bem de protagonista na animação e que tem muitas cartas boas. Então, sem mais enrolação, vamos para a nossa lista, um top 5 baseado na minha opinião, na minha experiência. Fique à vontade para comentar, concordar ou falar o que acha. Sem mais enrolação, não esquece seu like e vamos para o vídeo. Em quinto lugar, nós temos Melody of Miracles, algo do tipo Melodia dos Milagres. É um Mildic de custo 2 que tem os seguintes efeitos: cure 15 de dano a criatura alvo, mas se a sua criatura engajada venceu um desafio de sabedoria este turno, o custo desse Mildic é 0. Obviamente, é um Mildic de custo caro, apenas para 15 de cura, mas se você reduzir o custo dele para 0, ele se torna bem melhor. Esse Mildic tem visto o jogo em decks de Wise Guys, e mesmo que esse deck e a própria tribo Overworld seja uma tribo muito rica em Mildic counters, algumas criaturas como o Drabe, o Garvey, que está presente em algumas versões do deck, e até mesmo o Tartarek, preferem usar ou gastar os seus counters nas suas habilidades, já que Tartarek, Garvey e Drabe têm habilidades muito boas. Então, de tanto gastar os contadores nas habilidades ativadas, pode acabar faltando os contadores para alguns Mildics de cura melhor. Geralmente se usam para negates e outros Mildics mais caros. Então, para esses decks, acaba sendo interessante colocar um Mildic de custo que pode ser reduzido para 0. E como decks de Wise Guys são focados em ataques de stat check e challenges de sabedoria, não é difícil para ele atender a condição que reduz o custo desse Mildic para 0. Comparando esse Mildic com um Mildic da primeira geração, como por exemplo Song of Resurgence, Canção da Ressurgência, Song of Resurgence é um Mildic de custo 1 que cura 20, enquanto Melody of Miracles é um Mildic que cura 15 e o custo é 0, atendendo a condição dele. Então é um Mildic que não fica tão atrás. Obviamente tem poderes de Mildics de cura que são melhores, mais atrativos, mas esse não é de se jogar fora, especialmente se você tiver um deck com muitas habilidades ativadas, que vai ser preferível usar elas do que gastar os contadores em Mildics. Como ele tem visto o jogo em decks de Wise Guys, decidi colocar aqui na lista, na quinta posição. Na quarta posição, nós temos Harmonious High Song, seria uma grande canção harmoniosa. Esse é um Mildic Overworld, também de custo 2, que ele tem o poder de curar 30 de dano a criatura alvo. Mas se você controla apenas criaturas Overworld em um deck leal, essa criatura ganha 30 de energia, ao invés de curar 30. Esse é um Mildic de cura muito melhor do que o anterior, mas também o custo dele não pode ser reduzido. E ele tem visto o jogo quase que totalmente em decks leais Overworld, já que ganhar 30 de energia muitas vezes é melhor do que curar 30 de energia. E ganhar 30 de energia é muito bom. O Mildic Carnivore Skinning, por exemplo, tem esse efeito, sendo um genérico de custo 1, e apesar de ganhar um Reckless 10, é um Mildic muito jogado. Em muitos e muitos decks, esse Mildic vê jogo. O Harmonious, ele consegue dar os 30 de energia sem nenhum tipo de efeito negativo, o que é muito bom, muito legal, se você tiver num deck que consiga pagar esse custo sem nenhum problema. Claro que os Overworlds têm ainda o Najri, que é a versão dele High Mild of the Lake. Ele é basicamente uma criatura com 4 Mildic Counters, já que para usar o Mildic como Harmonious, ele pagaria somente um Mildic Counter por conta da sua habilidade. E, bom, é realmente uma proteção muito boa. E cura e ganho de energia é um dos pontos fortes da tribo Overworld, sendo algo não de se jogar fora. Na terceira posição, nós temos Refrain of Denial, um Mildic da primeira coleção de Chaotic, da of Pairing, que também custa 2, por coincidência, e tem o efeito simples de negar o Mildic alvo. Simplesmente isso e só basta isso. Existem outras versões desse Mildic, de outras tribos, com um custo menor,
mas que só conseguem negar alguns Mildics mais específicos, mas a versão Overworld do Refrain of Denial simplesmente nega qualquer Mildic, e isso compensa ou justifica o custo dele ser mais alto. Existe uma versão Marillion também, que é basicamente o mesmo efeito, só que é mais caro e os Marillions demoram um pouco para conseguir os contadores suficientes para poder jogar. Então Refrain of Denial ainda está bem acima disso. Lembrando que essa tribo é uma tribo abundante, rica em contadores, então até mesmo os lutadores podem ter dois counters e podem jogar esse Mildic. Quando não, o Najarin High Mild também é uma ótima opção e pode jogar esse Mildic até duas vezes. Então ele é meio que obrigatório em todo deck Overworld. Alguns decks mistos, ou até mesmo decks Marillions, que usam o equipamento correto, usam e abusam desse tipo de Mildic. É realmente um dos melhores do jogo e um dos fundamentais dessa tribo, merecendo ocupar o terceiro lugar nesse pódio. Em segundo lugar, nós temos Interlude of Interruption, que seria algo, o interlúdio da interrupção, uma tradução bem literal. Esse é um Mildic de custo 1, que tem o efeito de negar o Mildic alvo, a menos que a criatura que jogou o Mildic pague um contador adicional. No caso, pagar um Mildic counter adicional. Diferente de outros Mildics de negação, esse ainda oferece uma certa condição para que o Mildic seja negado ou não. A criatura caster, que seria quem pagou o custo para o Mildic, deve pagar mais um contador para que ele não seja negado. Mas esse Mildic, o ponto assim mais inconveniente, mais negativo dele, é que ele pode ser jogado quando a criatura não consegue pagar. Então, por exemplo, alguma criatura como Malvadine, que tem somente um Mildic Counter, ele gastou o seu counter para jogar um Mildic Melody of Mirage, por exemplo, e aí jogamos o Interlude of Interruption. E o Malvadine simplesmente não consegue pagar mais. E então esse Mildic se torna um negue qualquer coisa pagando só um contador. E isso é bem mais roubado, mais broken, do que o Refrain of Denial, por exemplo. Sendo que um Mildic que já foi banido, já havia o banlist justamente por ser um negate muito fácil de jogar e de um custo muito barato. E mesmo que ele seja inútil contra alguns decks, como por exemplo Fluid Morph, que são criaturas que conseguem juntar muitos contadores e pagar um extra não seria problema, mas contra muitos outros decks ele não deixa de ser uma ameaça. E mesmo tendo que esperar a hora certa de jogar, quando o caster não consegue pagar mais contadores, ele não deixa de ser perigoso. Então eu acho que ele está liberado a duas cópias no momento, mas eu acho que deveria ser banido, não limitado, mas banido mesmo, pelo menos por um tempo, para que não seja tão complicado lidar contra a tribo Overworld. Ele realmente, junto com o Refrain, você tem basicamente 4 negates no seu deck, sendo negates qualquer coisa, e isso é realmente bem forte. Mas essa é só a minha opinião, não sabemos se vai ser assim na próxima lista, e ele merece estar em segundo lugar na lista dos melhores Mildics Overworld. Em primeiríssimo lugar, não poderia deixar de estar Rime of Reckless. Seria algo como Rima do Descuido, uma tradução livre. Ele também tem um custo 1, e o efeito dele diz: quando o ataque alvo controlado pelo oponente resolver, no caso já tiver resolvido, cause a mesma quantidade de dano na criatura engajada do oponente. No caso, essa X seria a quantidade de dano. Basicamente é, o dano que você sofreu, você vai devolver para o seu oponente, custando apenas um contador Overworld. Fighters Fanfare é um Mildic Marillion que ele faz algo melhor. Ele devolve todo o dano sem a sua criatura precisar sofrer. Mas esse é um Mildic de custo 2, além de ser Unique. O Rhyme, ele simplesmente retribui o dano. As duas criaturas sofrem o dano do ataque, mas ele tem um custo menor, além de que a tribo Overworld ela é muito boa em cura e ganho de energia. Então, mesmo que ele sofra esse dano, você usando na hora certa ou você utilizando as duas cópias desse Mildic, vai ser praticamente vencer esse turno. Então ele é realmente mais perigoso, uma ameaça bem melhor e um custo muito barato. Ele é assim, como a tribo Overworld ela é muito focada em defesa, proteção, pelo menos em questão de Mildics e habilidades, esse já é um Mildic focado em dano, em retribuir o dano,
o que já deixa o deck bem mais ofensivo e até um pouco mais rápido para se jogar com ele. Atualmente ele está banido. Na última banlist que aconteceu, ele foi realmente banido. Eu acho que ele pode voltar, porque mesmo ele sendo muito forte, ele acaba sendo fundamental para essa tribo, que ela é bem defensiva. Eu acho que ele volta e Interlude pode ser banido. Mas essa é só minha opinião. E independente disso, eu acho que ele merece estar em primeiro lugar, sendo realmente um Mildic muito poderoso. E ele tem sido usado muito em decks mistos, até junto com Melody of Mirage, ou até no lugar dele, dependendo do deck misto que você tenha montado. E basicamente é isso. Essa é a minha opinião, essa é a minha lista. Se você concorda ou discorda, pode ficar livre para comentar. É muito importante a participação de vocês com comentário, com like, para fortalecer aqui o canal. E bom, pessoal, basicamente é isso. Vou dar continuidade a essa lista de melhores Mildics de cada tribo. E é isso aí. Fique atento às novidades do canal, conto com o apoio de vocês e até a próxima.